Pensa só, dois gigantes de metal, pesando centenas de toneladas, voando um na direção do outro a uma velocidade combinada de quase 2.000 quilômetros por hora. No céu lotado de hoje, isso acontece o tempo todo. Então, por que a gente não vê desastres aéreos com mais frequência? A resposta está numa conversa secreta que acontece a todo segundo, bem em cima da nossa cabeça. Essa é a grande pergunta que a gente vai desvendar aqui. E a resposta, olha, não é só sobre tecnologia. É uma história de engenhosidade, uma lição aprendida do jeito mais duro possível. É um sistema que nasceu de tragédias, justamente para garantir que elas nunca mais aconteçam. Para entender a solução, primeiro a gente precisa entrar na cabine do piloto e encarar uma verdade bem desconfortável. O olho humano, por mais incrível que seja, simplesmente não foi feito para a velocidade e para a imensidão do céu. Olha, esses acidentes não foram meros acidentes. Foram um verdadeiro soco no estômago da aviação. Em céus limpíssimos, pilotos super treinados não conseguiram se ver até ser tarde demais. O princípio mais básico da segurança de voo estava falhando de forma catastrófica. Alguma coisa precisava mudar, e era para ontem. Durante décadas, a aviação se apoiou numa ideia bem simples: ver e evitar. Basicamente, a responsabilidade era do piloto de olhar pela janela e desviar. Só que essa filosofia tão fundamental tinha um ponto cego, literal e fatal. E os números, cara, eles confirmam o problema de um jeito que dá até arrepio. Um estudo lá de 1991 descobriu que, sozinhos, os pilotos só conseguiam ver pouco mais da metade dos aviões que entravam em sua rota. É como jogar cara ou coroa a 10.000 metros de altura. Não dá, né? Bom, se o olho humano não era confiável, a resposta foi construir um sistema. Vamos ver agora como esse sistema foi criado camada por camada. A solução não é uma barreira única, mas sim várias camadas de defesa. Pensa numa cebola de segurança. Cada camada é uma proteção. Se uma delas falhar por qualquer motivo, a próxima está lá, prontinha para entrar em ação. A primeira camada é genial de tão simples: organização. O céu foi dividido em estradas invisíveis e, como a regrinha básica, voos indo para o leste usam altitudes ímpares e os que vão para o oeste usam altitudes pares. Pronto! Metade de todos os possíveis encontros de frente simplesmente deixam de existir. A segunda camada são os guardiões humanos, os controladores de tráfego aéreo. Eles ficam olhando aquelas telas de radar, garantindo que as bolhas de segurança em volta de cada avião nunca se toquem. Eles são a defesa ativa do sistema. Mas, e se eles também cometerem um erro? E é aí que a gente chega na última camada, a linha de defesa final. É aqui que a tecnologia assume o controle total e os próprios aviões começam a conversar entre si sem depender de nenhum ser humano lá no chão. Conheçam o TCAS. É o Sistema de Alerta de Tráfego e Prevenção de Colisões. Pensa nele como um campo de força digital, um sistema de autodefesa que está o tempo todo escaneando o céu, falando com outros aviões para garantir que o pior nunca aconteça. O coração desse sistema é essa conversa digital que não para, acontecendo várias vezes por segundo. Um avião pergunta, os outros ao redor respondem. O computador de bordo pega esses dados e monta um mapa 3D do tráfego em tempo real, prevendo o futuro, ou seja, a trajetória de todo mundo. E o sistema tem 2 níveis. O primeiro é o aviso de tráfego, o TA. É um "opa, fique esperto, tem alguém aí perto". Mas o segundo, o aviso de resolução, o RA, esse não é um conselho, é uma ordem, um comando direto e que não se discute, porque o sistema já calculou que uma batida é quase certa. E aqui vem a parte mais brilhante de todas. O TKS não só grita um aviso, ele negocia. Os sistemas dos 2 aviões em rota de colisão conversam entre si numa fração de segundo e combinam a solução. Um vai dizer para o seu piloto suba, enquanto o outro vai dizer desça. É uma dança digital perfeitamente sincronizada para evitar o desastre. Mas o que acontece quando o comando da máquina bate de frente com o comando de um ser humano? A colisão de Oberlingen em 2002 na Alemanha colocou esse sistema no seu teste mais trágico e definitivo. Nos céus da Alemanha, a lógica fria do TCAS entra em ação. O sistema a bordo do avião de carga da DHL detecta o perigo e dá a sua ordem coordenada e projetada para salvar vidas. Suba. Exatamente no mesmo instante, lá no chão, um controlador de tráfego aéreo sobrecarregado vê o mesmo conflito no radar dele e dá ao outro avião, o voo da Bashkirian, a instrução oposta: desça. E aqui está o ponto crucial da história. As máquinas estavam em perfeita sintonia. O TCAS do avião da Bashkirian também deu o comando para subir.
o par perfeito do comando do avião da DHL. A solução automática era impecável. E então, a decisão fatal foi tomada. Confrontado com uma ordem da máquina e outra de um humano, o piloto da Bashkirian confiou no humano. Ele ignorou o comando de subir do seu próprio avião e começou a descer, jogando sua aeronave direto na rota do avião da DHL, que estava obedecendo ao seu próprio comando para subir. A tragédia de Uberlingen deixou uma lição, aprendida do jeito mais doloroso que existe. Uma lição que foi gravada a ferro e fogo nos manuais de aviação do mundo inteiro. E a regra de ouro é esta: sempre siga o RA, sem hesitar, sem questionar, mesmo que um humano lá no controle de tráfego diga o contrário. Porque o TECAS tem uma visão que o controlador não tem, a visão combinada em tempo real das duas cabines. A máquina, naquele momento crítico, é a autoridade final. O sistema aprendeu com a tragédia. Versões mais novas do TECAS, como a 7.1, foram criadas para lidar até com o pior cenário possível. O que fazer se um piloto ignorar o comando inicial? O sistema agora consegue até reverter a própria ordem para compensar o erro humano, se tornando ainda mais robusto. Então, voltando para a nossa metáfora da cebola, é a combinação da organização das estradas no céu, da supervisão dos controladores e, por fim, dessa conversa automática entre os aviões que torna voar algo tão seguro, cada camada protegendo a outra. Isso tudo nos deixa com uma pergunta que vai muito além da aviação. De carros autônomos à inteligência artificial na medicina, a história do TECAS é uma lição poderosa sobre essa dança entre o ser humano e a máquina. Definir com clareza quem manda no momento crítico não é só um desafio de engenharia, é um dos maiores desafios de confiança da nossa era tecnológica.